Irmãos, hoje, nesse domingo, né, Dia das Mães, como já mencionamos, então nós reservamos aí um momento para estarmos estudando um pouquinho. É óbvio que a palavra de Deus traz muita coisa, mas pelo menos mencionar aqui, ou trazer à nossa memória aí alguns princípios relacionados às características de uma mãe excelente, né? O termo virtuoso lá, que a gente pegou lá de Provérbios 31, aponta, na verdade, para essa ideia da excelência, de fazer as coisas para a honra e glória do Senhor, fazer as coisas de um modo zeloso, cuidadoso e tudo mais. Obviamente que nós sabemos que a tarefa, né, de ser mulher já é uma função difícil, não tem tarefa fácil depois do pecado, né, nem na função do homem, dentro da visão bíblica, e muito menos dentro da visão da mulher. Mas hoje nós não vamos focar aqui as funções da mulher, mas sim a função ou as características da mãe. Se a gente fosse trabalhar com as características da mulher, já vai falar de submissão de novo, né? Isso aí a Bíblia fala de um modo claro, tranquilo. Então, você vai ver que vai estar embutido aqui, mas o nosso foco não é trazer as características da mulher, mas sim da mãe, por conta do Dia das Mães. Então, eu quero convidar você a gente caminhar um pouquinho juntos aí, para pelo menos pensar aqui algumas características, não são todas, né? Mas pelo menos algumas características essenciais de uma mãe virtuosa, tá certo? Então, você que já é mãe, aí você vai fazendo um checklist aí, né? Opa, 90% de acerto, né? E você que não é, mas que, como a Adriele aí, tá, a Jéssica, a Sabrina, né? A Thaís, que está na expectativa, então já vai trabalhando aí para ver essas características bíblicas de uma mãe, segundo o próprio Deus. Combinado assim? Em qualquer momento você pode levantar a mão assim, pastor, o que é? Eu não entendi, o que faz, o que não sei o que, ou, né, colaborar com alguma coisa, para que a aula fique o mais participativa possível. Então vamos lá, as características de uma mãe virtuosa, irmãos. As escrituras, elas sempre registram várias histórias de mulheres e mães, né, que fizeram a diferença e influenciaram positivamente os seus filhos. Quando eu falo de mãe bíblica, que mãe vem à sua mente? Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aqui. Seu Ziel, fala mais alto. Vixe, não ajudei aí, passou um caminhão bem na hora. Você ouviu, Fabinho? Me ajuda. Maria. Quem mais? Joquebede. Quem que é essa Joquebede? Sabe, Luísa? Alain, quem que é Joquebede? Não sabe quem que é essa mulher? Quem que é? A mãe de Moisés. Joquebede. Quem mais? Você lembra de quem mais? Mãe. A mãe das mães, vai lá. Que você fala assim, que Eva, claro, primeira mãe, né? Quem mais? Sara. Mais alguém? Vai, Jéssica. Fala lá, Duda. Você falou duas. Qual a primeira? Zípora e Ana. Ótimo. Mas vamos lá, eu fiz uma listinha pequena aqui também. Então, certamente, quando nós pensamos nesse tema, Ana, Joquebede, Isabel, ou Elizabeth, dependendo da sua tradução. Sabe quem que é, Elizabeth ou Isabel? Mãe de quem? João Batista. Maria, Lloyd. Lembra da Lloyd? E da Eunice? Avó, né? Eunice, mãe de Lloyd, mãe de Timóteo. E tantas outras aí, como os irmãos citaram, né? Sobressaem e tem muito a nos ensinar. Agora, quando nós olhamos então para as escrituras sagradas, nós podemos aprender sobre as características de uma mãe, mulher, você não vai separar esse negócio, né? Mas com foco aí na mãe. Então vamos lá, vamos pegar alguns textos aí. O primeiro texto
Eu convido você a abrir lá em Tito, capítulo 2, versos 4 e 5. Tito, capítulo 2, verso 4. Eu vou ler o verso 3, né, para fazer uma conexão melhor aqui. Diz assim, ó, Tito capítulo 2, verso 3. Quanto às mulheres idosas, falando das mulheres, das presbíteras, né, o termo é esse mesmo, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam as mestras do bem. Aí veja agora, por que as mulheres idosas têm que ter essas características? A fim de instruírem as jovens, o que está escrito aí? Recém-casadas, a amarem ao marido e a quem mais? E aos seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós temos estudado isso, inclusive, né, na sequência dos cultos, o procedimento da igreja para que a palavra de Deus e a doutrina não sejam difamadas. E Tito já, como o Paulo aqui em Tito, trata também desse mesmo assunto. Sempre o foco é esse, o bom testemunho para que o nome de Deus não seja difamado. A postura da mulher crente, ou da mãe crente, a da mãe virtuosa, é justamente agir de uma maneira que o nome de Deus não seja difamado. E aqui o verso 4 vai dizer que as mais velhas devem instruir as mais jovens, recém-casadas, a amarem tanto o marido, sei que às vezes isso é difícil, né, mas amarem o marido, porque antes de casar todas amam, mas depois que se torna marido é um negócio complica, né? Mas o princípio é esse, amar o marido e amar aos filhos. Então eu pus aqui, a primeira característica de uma mãe excelente, uma mãe crente, uma mãe virtuosa, veja que nós não vamos tratar aqui das virtudes ou das características dela como mulher, eu estou focando aqui como mãe. Então ela precisa amar a sua família, ela tem que amar o marido e tem que amar os filhos. Pastor, esse negócio de amar os filhos é um negócio complicado, principalmente quando nós temos mais de um, né? Porque as crianças são diferentes, cada uma vai lidar de um modo diferente, cada uma tem uma personalidade e tem ainda a competição entre eles, que muitas vezes é natural, né? Fruto desse pecado que nos acompanha. Como então amar o marido e os filhos? Existe jeito diferente de amar? Sim. E é importante que você saiba todos os tipos. Né? Aquilo que Chapman já disse sobre as linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Dentro dessas 5 linguagens de amor, ele vai dizer que existem 5 maneiras de você demonstrar amor para as pessoas. E cada pessoa vai ter uma linguagem diferente. Então, às vezes, você está amando tanto a pessoa num gesto, e a pessoa não está decodificando isso como amor. Né? E quais são, pastor? Só citando, porque esse não é o nosso objetivo hoje aqui, mas como então eu posso demonstrar amor para o meu marido e para os meus filhos? De uma maneira bem simplista, ele vai dizer lá, através das palavras de afirmação, que basicamente são os elogios, né? Então, aquilo que é elogiável, você vai referendar. O nosso pecado, muitas vezes, a gente vê o filho fazendo alguma coisa, mas a gente não fala, parabéns. Ou às vezes vê o marido, né, o cônjuge fazendo alguma coisa, a gente por dentro fala assim, puxa, que legal. Só que a gente não externa isso. Né? Porque se eu falar para ele, ele vai crescer asa, vai achar que ele é o bambambam, então melhor não falar. Mas é uma maneira de demonstrar amor, ok? Então, o elogio, palavra de afirmação. A segunda a linguagem que o Chapman apresenta é qualidade de tempo, ou seja, atenção. Você dar atenção, gastar tempo com a pessoa. Né? Não adianta nada ficar junto. Às vezes você pode maratonar uma série lá o dia inteiro, ficar um do lado do outro assistindo televisão. Isso não é qualidade de tempo. Vocês estão compartilhando a série juntos, mas vocês não estão dando atenção. O que ele fala como demonstração de amor é gastar tempo, né? Ou pelo menos demonstrar isso. Então, atenção. Terceiro modo de demonstrar amor é através de presentes. Né? Tem gente que não gosta muito de presente, principalmente
diante de uma situação, às vezes, de privação de recursos, vai fazer, já foi gastar dinheiro. Mas tem gente que tem essa linguagem, e mesmo que seja lá uma florzinha que você pegou emprestado do vizinho, né? Não vou falar que você roubou do jardim do vizinho, mas pegou emprestado do vizinho, mas é um presente. Tem pessoas que são tão voltadas para esse tipo de linguagem, que se sentem tão amadas assim, que às vezes você dá vou brincar aqui, né? Você dá um prego para ela, ela guarda o resto da vida. Conhece pessoas assim? É a linguagem de amor, né? Receber presentes. A quarta linguagem de amor é toque físico, questão do carinho, da carícia. Tem pessoas que se sentem amadas a partir do momento do toque. Andar de mãos dadas, né? Ou mesmo aqui está no culto, mas está encostado no outro. Ou dorme, tem hora que quem não gosta de toque físico vai pulando na cama assim, e a pessoa vai chegando, né? No meio da noite você sai, aí deita do outro lado, aí muda, porque a pessoa quer estar pertinho, ela precisa do toque físico. Tem outras que não, mas é a linguagem, você tem que respeitar a linguagem. E a última que o chefe vai dizer é o serviço, fazer algo por alguém, né? Então, coisa simples. Sabe quando o marido reclama daquela camisa que ele mais gosta, que nunca é passada, porque é a mais difícil de passar? Mas para ele, aquilo é importante. O dia que ele chega lá e ela está passada, ele fala assim, ela me ama. Porque eu sei que essa camisa aqui não é das mais fáceis, mas está disponível para eu usá-la. Tá certo que tem mulher que acaba escondendo, né, esse tipo de... Ou deixa cair água sanitária só para acabar com ela logo. Aí veja só, o cara se sente assim, poxa, ela não me ama, se a linguagem de amor dele for serviço. Mas isso é um outro assunto para a gente tratar talvez no dia 12 de junho, tá bom? Para hoje, o foco então, a primeira característica é que a mãe, ela ame a família. Isso significa amar o marido e amar os seus filhos. Aí você tem que descobrir qual que é a linguagem de amor aí do seu marido e dos seus filhos, para que cada um você possa demonstrar de acordo com a linguagem dele. Vai ter filhos que gostam de atenção, outros gostam de toque físico. Agora tem filho que não suporta toque físico. Você vai querer dar abraço, parece um gato, né? No cio. Então, não adianta. Você tem que descobrir qual que é a linguagem dele. Primeira característica, então, anota aí, amar a sua família. Vamos lá, segunda característica aí que nós podemos chamar a atenção. Convido você a abrir agora lá em Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Irmãos, nós temos, não sei se vocês viram, já diminuiu o barulho aí dos pombos aí, mas nós estamos com os filhotinhos ainda que estão presos, né? Por conta então ainda vai ouvir aí um ou outro aí. Mas, graças a Deus, foi colocado aquele sistema antipombo, né? Com um fio aí, um campo magnético e tal. Então, a probabilidade é que nas próximas semanas a gente não tenha aí tanta interferência dos pombinhos aí no barulho aí, tá bom? Provérbios capítulo 1, versos 8 e 9. Ele vai dizer assim: Filho meu, está falando para o filho então, ouve o ensino de teu pai e não deixes, o que está escrito aí? A instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Dentro desse princípio, segunda característica de uma mãe é que ela instrui, ou que ela ensina, porque aqui instrução e ensino são sinônimos, é um paralelismo da escrita judaica, mas a ideia de que a própria palavra de Deus incentiva os pais a instruir e a ensinar os seus filhos. Uma mãe virtuosa, ela está preocupada em ensinar, em instruir os seus filhos. E isso
não é simplesmente como nós vemos em Provérbios 22, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É uma instrução para a vida. E não é simplesmente apontar o caminho, né? Provérbios 22, 6 vai dizer: ensina a criança o caminho ou ensina a criança no caminho? Quer dar uma verificada lá? Vê lá, Provérbios 22, verso 6. O que está escrito aí na sua tradução? Ensina a criança o caminho ou ensina a criança no caminho? No caminho. Preposição mais artigo, não é isso? Eu sou péssimo em português, mas eu acho que é isso. Que indica que não é você apontar para onde é o caminho, mas é caminhar junto com ele. Então, ensina a criança no caminho, é você instruindo enquanto caminha com ela. E aqui nós temos um problema sério, que é uma característica da nossa geração. A mãe geralmente não está no caminho, porque a mãe foi trabalhar, né? Quem está no caminho é a mulher da creche, que às vezes nem mãe é, que às vezes nem crente é. E ela que vai ensinar lá para a criança que não pode bater no amiguinho, ou então ela vai ensinar que pode. Ele te deu um tapa, então dá um tapa nele agora. Entendeu? Você não sabe o que ela vai ensinar. Mas uma mãe virtuosa é aquela que anda no caminho, que caminha junto, que está atenta ao que está acontecendo. Irmãos, a Clarissa usa esse termo, né? Nós temos a tendência de nos sabotar. Então a gente olha, não, na minha família não vai acontecer isso. Ou não, os meus filhos não vão passar por esse tipo de problema. Ou esse tipo de ensinamento eles não precisam. Mas a nossa geração é uma geração que foi ensinada a terceirizar tudo. O ensino da palavra do Senhor. Provérbios 22, 6 não está falando que tipo de ensino, está falando dentro de um contexto geral esse princípio para a vida. Mas vamos pensar no ensino da palavra de Deus. Nós temos terceirizado isso para quem? Para a igreja. A igreja, ela é um agente proclamador do evangelho, ela vai ensinar a palavra do Senhor? Vai. Mas a principal função de ensino teológico, doutrinário e bíblico para os seus filhos, sabe de quem que é? Do pai e da mãe. Pesa sobre o pai e a mãe a responsabilidade de ensinar. É isso que o texto de Deuteronômio 4, Deuteronômio 6 e Efésios 6 vai nos dizer. E vai reforçar essa ideia do estar presente em todos os momentos do dia. Deuteronômio vai dizer que você tem que inculcar, ensinar, quando você levanta, quando você deita, quando você anda, quando você come, em todos os momentos. Agora, com essa loucura nossa, por instabilidade muitas vezes financeira, econômica, nós não estamos presentes. Nós sentamos mais à roda da mesa para ensinar. Aí depois, quando vem visita, que aí você põe todo mundo na roda da mesa, aí você quer ensinar o menino que está comendo com a mão. Não é assim que acontece? Ai, fulana, tem visita, você tem que comer com o garfo hoje. Oh, mas você teve 365 dias no ano para ensinar. Justamente naquele dia que você recebeu visita, aí você quer ensinar na mesa, constrangendo a criança lá, porque está comendo com a mão. Não é assim? Ou então chega para o Júnior, pega lá o refrigerante, ou suco, sei lá eu. O menino fala, não. Aí você não ensinou nada, aí passa vergonha. Vai lá agora, aí quer educar na frente dos outros. Mostrar que manda. Irmãos, é no dia a dia, é educar no caminho, enquanto você está caminhando. Agora, para que isso aconteça, você tem que estar junto. Pastor, impossível, senão eu não vivo. Nós vamos ter que, então, estar disposto a pagar o preço desse negócio. E dependendo, se não for a graça de Deus, vai ser um preço alto. Infelizmente. Característica de uma mãe, ela está atenta à instrução do seu filho.
Muitas vezes, como pastor, a gente tem acompanhado algumas famílias, e às vezes você, desses 25 anos, já trabalhando com igreja, acontecia de você estar vendo uma realidade, e aí você chama o pai e apresenta a realidade. Você está observando que seu filho ou sua filha está fazendo isso, ou está fazendo aquilo, ou está com um tipo de prática? Ele fala, ai pastor, nunca vi, nunca me atentei. Por quê? Porque o foco não está sendo a instrução do filho. Vamos pensar aqui, você lá no seu trabalho, quando alguém chega para você e fala assim, você vai ensinar a função para o fulano que nós contratamos agora. Você deixa ele soltos e livre lá na empresa? O que você faz? Você é a sombra do cara, não é assim? Você vai dar oportunidade para ele fazer, mas você é a sombra do cara. Você vê que o cara vai fazer besteira, você Não é assim que acontece? No exercício da sua função dentro da empresa é assim que acontece. Com o filho tinha que ser a mesma coisa, só que de modo integral, 24 horas por dia. Característica da mãe virtuosa, da mãe excelente, ela está atenta à instrução dos seus filhos. Ela não deixa passar. Porque o ensinamento, ele faz sentido na hora que acontece. É na hora que você passa na rua, que você vê determinado assunto, ou determinada situação, que você fala assim, e aí, você viu o que aconteceu lá? Vi. O que a Bíblia ensina? Qual que deve ser a nossa postura? Eu sempre levei as crianças pequenininhas comigo para ir no supermercado. Sempre. Desde pequenininho. Teve um dia que a Duda até sumiu. Né? Mas, por causa, era a época de Páscoa, ela entrou dentro daquelas casinhas que os caras montam, de baixo assim, vai achar, meu amigo. Mas, sempre. Acho que a Clarice não sabia disso. Nem tudo você conta, né, gente? Nem tudo você conta, não é verdade? Você só conta o que é importante. Eu fui e voltei com a menina. O que aconteceu no meio, não tem problema. Eu sempre fico roxo. Mas vamos lá. Então, eu sempre levava. E sempre. O supermercado, para mim, é um laboratório. Porque o que você vê de convívio social no supermercado é fantástico. E sempre, pode ter certeza, sempre vai ter uma criança mal criada lá. Sempre vai ter. Parece que eu acho que o supermercado contrata. Você pode ir todo dia lá que vai ter uma criança mal criada lá. E aí eu levava a Duda, levava a Lulu, levava o Samu, pequenininho, esperando encontrar o dito. Mas era batata, Mauro. E eu até procurava. Aí de repente o moleque no chão. Aí eu mostrava para Duda, bonito isso aí, né? Não, pai. Pronto. Você está ensinando no caminho. Chegava lá e falava assim, você pode escolher um item. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro corredor já escolhia, né? Chegava no segundo corredor, aí via outra coisa. Você tem você troca. Você vê aí. O que você está ensinando? Prioridades, o que é mais importante. Você não vai comprar tudo, mesmo que você tenha condição. Aí o que o pai faz, a mãe faz? Eu não tive, então eu dou tudo para o meu filho. Vai ser um terror esse moleque. Coitado da esposa e do esposo dele. Porque vai ser um fiasco. Porque ele nunca ouviu não, ele não sabe fazer escolha. Não sabe definir prioridade. É a historinha que você fala lá para o cara assim, escolha para mim 3 batatas grandes. Né? Na gôndola tem batata grande, média e pequena. O cara não sabe definir o que é grande e o que é pequeno. Porque ele nunca tratou com uma escolha na vida. É função sua instruir. Tudo. Das vezes que eu não ia no supermercado, eu voltava. Aí eles esperavam alguma coisa, né? Eu já contei isso aqui para vocês. Uma vez eu cheguei do supermercado, veio os 3 catatal assim. Pai, o que o senhor trouxe para nós? Eu peguei um pacotão de papel higiênico, daquele que vem, kit familiar, 16 rolos, compra 16, pega 32, paga 16, sabe um negócio assim? Aí eu peguei aquele pacotão e dei para eles. Inclusive abri e dei um para cada um.
ficaram tudo chocado assim. Não lembro dos 3 aqui. Um pegou e falou assim: eu não quero. Eu falei: então tá bom, só que na hora que você precisar, você não vai ter. Tá aqui. Ensinar a dar valor nas pequenas coisas, meu amigo. Isso é instrução. É lógico que eu fiz isso de uma maneira também, né? Já para chutar o pau da barraca, né? Pô, mas você está ensinando. E aí a criança fala: pô, puxa vida, cara. O presente não é só, né, aquilo que eu quero, mas as coisas básicas meu pai tá me presenteando todo dia. E ela começa a aprender a dar valor nessas pequenas coisas. E isso é função do pai e da mãe. E hoje, de um modo especial, a mãe tem que estar instruindo. E instruindo de modo claro, que é para o filho não se esquecer desse negócio. Fale quantas vezes for necessário. Terceira característica aí, ainda no livro de Provérbios, capítulo 13. Depois, se você quiser, dá uma olhada lá em Deuteronômio 4, tá? Deuteronômio 6 e Efésios, que nós colocamos aqui no texto. Provérbios 13, o verso 24. Diz assim: o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo faz o quê? O disciplina. Veja aí 29:15. Provérbios 29, verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ok? E 19:18, volte aí. 19:18 vai dizer: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então veja, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos aponta para o fato da disciplina, a correção, inclusive com sanções físicas, porém sem exagero. A Bíblia nunca diz para você espancar ninguém. E é por isso que um dos princípios na aplicação da disciplina, que é uma das características da mãe, a mãe que ama é a mãe que disciplina, que diz não, e que se a criança desobedece, recebe uma sanção. Só que é uma aplicação com amor. A Bíblia nunca incentivou a sanção física, ou castigo físico, de um modo descontrolado. E por isso que a aplicação da disciplina, ela precisa ser feita com calma, não no momento que você está com raiva. Porque no momento que você está com raiva, você vai fazer besteira. Muitas pessoas têm pegado esse texto aí, inclusive a Duda me mostrou esse tempo atrás, uma jovem, que pelo jeito deve ser feminista, e aí dizendo que esse texto não está falando de castigo físico. Ué, se você pega um Provérbio 19:18, que diz que você vai castigar para o bem dele, mas não ao ponto de matá-lo, se isso não é castigo físico, o que é? Você vai colocar ele de castigo, cárcere privado, mas não por mais de 7 dias, porque senão ele morre. Não, não é, está falando de correção física mesmo. E a Bíblia não tem problema com isso, porque o próprio Deus açoita todo filho quem recebe porque ele ama. Agora, o padrão, a moderação, é o ponto de equilíbrio aqui. Pastor, o senhor aplicou castigo físico nos seus filhos quando eram crianças? Sim. Desde os 3 meses de idade. Tem gente que assusta quando fala: sério? A Duda nasceu, você põe aquele fraldão, né, com gel, espera o gel ficar
quase no ponto de já ter que trocar, aí ela começa a fazer alguma coisa que não quer dormir. Você chega no fraldão, ela, tuf, 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 pronto. Tuf, tuf, agora é quietinho. São 1h o papai precisa trabalhar. Amanhã a gente continua esse negócio aqui de brincar junto. Agora você vai dormir. Vira e dorme. Puf, puf, puf. Ah, era batata. Quietinha. Em pouco tempo. E outra, sempre no quarto deles. A Duda, a Lolo, o Samu chegaram da maternidade e foram para o quarto deles. Meu amigo, quem dorme comigo é minha mulher. Criança tem que dormir no quarto deles. Senão, como que vai ter irmãozinho? Nunca. Não é verdade? Então, chegou para o quarto deles. E depois já ia para o alojamento, né? Porque foram 3, então vão os 3 para o alojamento, que aí já os 3 juntos. E esse negócio da fralda lá do tu na fralda, nós nunca tivemos problema com criança. Exceto quando estava lá doentinho, diferente. Mas quando estava tudo tranquilo, nós tivemos problema de dormir? Não tivemos problema de dormir. Inclusive na barriga. A Clarissa deitava, parecia que era um negócio. Aí começava o fervo, né? Aí eu chegava e falava, agora é quietinho, que a mamãe vai dormir. Você fala, pastor, mas criança não entende nada. Não entende, velho. A entonação da sua voz, ela entende. Dormia com a mão na barriga da Clarissa. Sem problema nenhum. Ligava o vozeirão de vez em quando, não é assim que a Clarissa brincava lá? Liga o vozeirão. Atenção, pessoal, agora é hora de dormir, hein? Pronto, acabou. Dá uma adrenalina. O Samuel, quando era pequeno, dava até uns arrepios assim, e aí aquela adrenalina já acabou. É a disciplina. Você vai disciplinar a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de ganhar o celular. Eles só ganharam o celular com quantos anos mesmo, Lula? 12 anos. E por que ganhou só com 12 anos? Porque aí facilitava para mim, porque aí já começa o horário de ir para a escola, tem que fazer trabalho não sei na onde, então com o celular você sabe onde que ele está e você põe aquele lá, My Family, você aplica e você vê onde que cada um está. É assim? Então, ganhou o celular com 12 anos porque facilitou para mim, porque se não fosse para facilitar para mim, também não teria ganhado aos 12, ia ganhar mais velho. Hoje a criança sai da maternidade com o tablet na mão. Aí quando chega com 12 anos, você tem que procurar lá o Abel, o Alex, para comprar um Embraer para ele, porque você já deu tudo desde quando ele nasceu. Só vai estar faltando um jatinho. Não é verdade? Padrão, irmãos, disciplina. Característica de uma mãe virtuosa. O fato de não saber amar, de não andar, de não educar, acaba a gente colocando, terceirizando. Mais uma vez a gente volta ao assunto. A gente está terceirizando. Ai, dá um tablet na mão desse moleque para ver se ele para. Pai, põe um celular aí. Qual que é o desenho da época agora? Hã? Bita? Bita era um... que é esse desenho? Bita era um parente que nós tínhamos lá em Barretos, que já morreu, rapaz. Esse negócio... Acho que toda a família antiga tinha um Bita na vida, não é assim? Mas tudo bem, aí põe ainda no Bita aí. Põe no Bita aí para assistir. Você não tem diálogo com a criança. E sem falar daquela questão da permissividade. Ah, deixa, vai, deixa. Se não dá a questão eletrônica, aí dá alguma coisa para comer, né? Um pirulito, sei lá, vai comendo salgadinho aí, tal. E não sabe falar não. A mãe crente, ela sabe disciplinar com moderação, com amor, mas sabe disciplinar. Quarta característica, irmãos,
que aí é a que vai fechar aqui, que daqui a gente vai destrinchar uma série, né? Então abra lá, Provérbios ainda, capítulo 31. As palavras aí finais do livro de Provérbios, chamados de as características da mulher virtuosa, mas essa mulher virtuosa, ela também é mãe, não é verdade? Então, veja aí o que diz, ó. Eu vou chamar a atenção para alguns versos, nós vamos ler depois, tempo a tempo, verso a verso aí. Mas diz assim, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Essa é uma mulher excelente, o termo aqui, essa é a ideia, né? Uma mulher forte, no sentido da sua piedade, no sentido aí do seu exemplo de vida. E depois você tem lá o verso 28. Leia comigo aí o verso 28. Levantam-se quem? Então ela é mãe, ok? Então levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, né? A ideia de honrar essa mãe, de reconhecer o valor dessa mãe. E seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, ou de modo excelente, mas a tua todas sobrepujas. Então veja, é uma mulher, qual que é a quarta característica que eu chamo a atenção? É uma mulher que é exemplo, tanto para o marido, quanto para os filhos, quanto para a sociedade. É uma mulher que dá bom testemunho, que as pessoas olham, né, e falam: opa, essa aí é uma mulher excelente, uma mulher virtuosa, uma mãe virtuosa. Os filhos reconhecem, honram essas características na vida dela, né? O problema é que hoje, muitas vezes, a nossa geração tem conduzido as pessoas a receberem o elogio dos outros. A preocupação é se mostrar para o outro, não dentro do contexto familiar ou dentro da sociedade mais, do círculo menor. E aí você vai, por exemplo, lá para Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai trazer um padrãozinho para que a mulher seja prudente, seja sensata, tanto no seu vestir, quanto na sua postura, não é assim? Nós já estudamos isso lá em Timóteo. É ser exemplo para todos, em tudo. Então, irmãos, nós chegamos aqui a 4 características. E agora, a partir dessa, exemplo do que, pastor? Aí agora nós vamos subdividir. Mas são 4 características. Vamos tentar relembrar aqui? Primeira característica de uma mãe virtuosa. Ela ama sua família, ama seu marido, seus filhos. Deixa eu dar um toque aqui, né? Dentro dessa questão do amar o marido e seus filhos, irmãos, você vê lá que depois tem vários procedimentos, né, que Tito registra, mas a melhor coisa que você pode fazer como mãe, e a Bíblia te permite isso, é escolher bem o seu marido, hein? Não, mas a mulher tem direito de escolher o marido na visão bíblica? Tem. Você pega lá a história de Isaac e Rebeca. Quando o servo foi buscar mulher para Isaac, dentro da parentela, e ele conta toda a história, o que a família faz para a menina? Pergunta para ela se ela quer ir ou não. A decisão era de quem? Dela. Então a melhor coisa que você pode fazer, a primeira coisa aí, dentro da sua família, é escolher bem o seu marido. Escolher bem com quem você vai casar. Porque a segunda coisa é ficar casado o resto da sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos. Você pode pegar pesquisas, irmãos, relacionadas à psicologia infantil, você sabe que né? Mas são dados importantes, relevantes, para que a gente possa pensar nas nossas atitudes. Filhos de casais separados têm uma probabilidade muito maior de ter dificuldade na vida do que filhos dentro de um contexto familiar. E, obviamente, que filhos dentro de um contexto familiar e ainda com princípios cristãos, aí o negócio muda drasticamente. Então, a melhor coisa que você tem que fazer quando amar a família, né? Amar o marido, para você amar, você tem que primeiro escolher bem, e segundo, tomar essa decisão aí que é para aguentar comer sal junto aí, fazer o quê?
vida tem dificuldade. Então nós vimos, primeira característica, amar a família. Segunda, ensine o seu filho, instrua o seu filho, caminhe com ele. Terceiro, discipline com amor. E quarto, seja exemplo. Seja o padrão. Ou como Paulo usa, para serem irrepreensíveis, de modo que o nome de Deus não seja difamado. Ficou claro essas 4 características? Beleza. Pastor, então agora vamos trabalhar com Provérbios 31, para entender em que áreas que eu posso ser exemplo, como mulher. Vamos lá? Primeiro aí, capítulo 31, verso 11, a primeira parte aí, ó. Mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede muitas finas. Primeiro, o coração é do seu marido, ou o coração do seu marido faz o quê? Confia nela. O primeiro ponto para você tornar exemplo, irmãos, você precisa ser uma esposa e uma mãe confiável. Uma mãe mentirosa, uma mãe que não é confiável, ela não se estabelece. E tem mãe que faz isso, né? Tem mãe que chega para os filhos e ensina os filhos a mentir. Fala, ó, vou pegar vintão aqui na carteira do seu pai, mas você não fala nada, hein? Que depois eu te compro um sorvete. Ué, essa mulher é confiável? O menino vai aprender assim, meu pai é um tonto deixar a carteira aqui. Eu não vou deixar minha carteira em lugar nenhum, cara. Porque quando eu casar, minha mulher não vai pegar vintão, não. Hã? Quer dizer, a esposa já está ensinando que ela não é confiável. Ó, vai lá, entra, chama o seu pai na sala que eu vou entrar pelo fundo para esconder os sapatos que eu comprei. O que ela está ensinando para o filho? O dia que você entrar com drogas aqui, você fala para eu ir lá na sala que você entra no fundo e esconde lá a maconha que você trouxe. Você está dando o caminho, você está ensinando. Você tem que ser exemplo. Veja, nós estamos dentro da característica de ser exemplo. Para você ser exemplo, você precisa ser confiável. E não só na questão econômica, não só na questão do andamento da casa, mas confiável na questão sentimental. Ela não vai me trair. Ela é fiel, ela é confiável. Tudo bem até aqui? Segundo ponto. 11 ainda, o verso 11 ainda. O início diz, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Essa expressão, não haverá falta de ganho, aponta para essa ideia então da carteira, né, de não pegar os vintão, por isso que ela é confiável, mas no sentido que ela não deixa faltar, dentro do contexto familiar, ela está atenta ao bom andamento da sua casa. Ou seja, ela é fonte de suprimento, ela não deixa faltar, ela vai suprir tantas questões do dia a dia lá, mas a questão emocional, a questão física, ela vai ser fonte de suprimento, não lhe falta. Apesar daqui o ganho da ideia, talvez, da questão financeira, né, mas a expressão hebraica nos aponta no sentido que ela não deixará faltar nada, não vai deixar faltar nada para o marido. Ela é fonte de suprimento para o marido, porque o contexto ainda é do marido. O coração do seu marido confia nela, e ela o supre. Irmãos, relacionamento conjugal exige abnegação, exige abrir mão. Relacionamento conjugal não trata daquilo que, eu quero ser feliz. Não, sucesso do relacionamento conjugal é o seguinte, eu vou fazê-lo feliz, ou eu vou fazê-la feliz. É o procedimento de entrega. O que eu posso fazer para que o dia dela seja melhor? O que eu posso fazer para que o dia dele seja melhor? O que ele está precisando hoje? O que ela está precisando? Eu brinco, né, da história da 1 hora lá, né, nos encontros de casais. Que a esposa sabe, ela tem que esperar pelo menos a primeira hora, depois que o marido chega em casa. O marido chegou em casa, se você vai ajeitar o banho para ele, então você ajeita, se é a questão da comida, você ajeita, se é a questão da arrumação da casa, então tudo bem. Mas na primeira hora, você vai estar lá
igual no esquema que vai ter no céu, né? Ficou lá, quanto é? Meia hora, tudo silêncio. Então, silêncio. Por quê? Porque você não sabe o que aconteceu no dia do cara. Isso serve para o homem também. Se o homem está em casa, a mulher chega. Meu amigo, espera a primeira hora. Tem hora que você chega em casa, meu irmão, cabeça desse tamanho, aquele dia. Às vezes você foi até mandado embora, ela não sabe. Aí você chega, ela já... A pia está pingando. O cachorro comeu o controle remoto da televisão. O feijão deu bicho. Espera a primeira hora. Porque você vai ser fonte de suprimento. Aí deixa ele abrir e fala, aconteceu hoje, foi um dia complicado, não sei o quê. Fala, o dia é complicado, mas não terminou. Aí pronto, você já derruba o cara. Aí o cara já dá risada e fala, o que foi? A torneira, o controle remoto, o feijão. Aí tudo bem, o cara vai levar numa boa. Agora, se você chega no primeiro minuto e já pá, o que vai acontecer? Vai resolver o problema? Você vai suprir as necessidades? Não vai, cara. E não vai nem suprir as suas próprias necessidades, porque você vai criar um bloqueio. Não haverá falta de ganho, ou seja, ela não deixará faltar nada, inclusive o período de paz que ele precisa para se acomodar. Ele precisa disso. E a mãe, a mulher virtuosa, ela sabe disso. Vamos lá, 12. Verso 12 aí. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela é auxiliadora, é ajudadora. O objetivo dela é fazer o quê? O bem. Ela não faz o mal. Mas tem mulher que entra num estado de competição. Ele deixou a toalha molhada do lado da minha cama. Agora vai ver. Vai ver. Vai ver. Eu vou limpar a toalha dele, vou limpar o meu pé. E ele vai passar depois o meu chulé na cara dele. É canalismo, mas ué. Não, você não está em competição, meu amigo. Não está em competição, você não faz mal. Você é fonte de bem, você é auxiliadora, você é ajudadora. E dentro desse processo aí você vai trabalhando. Quer ver um exemplo? Pega a toalha molhada que ele pôs do lado da sua cama e vai lá fora e pendura no varal. Deixa lá. Ele vai chegar para tomar banho de novo, aí ele vai ver que a toalha dele não está lá. Aí ele vai falar, bem, não é assim que vai? Amor, a toalha para mim? Não está aqui. Aí você vai lá no varal, pega a toalha dele, chega. Bem, a toalha não está aí, porque você deixou molhada no meu lado da cama, e eu pus lá fora para secar. O que você está fazendo com o cara? Você está falando para ele assim, tá vendo, seu toioba? Você ficou aí gritando aí, porque é culpa sua, porque toda vez você deixa na cama. E ao invés de eu reclamar que estava na cama, eu fiz você sentir a falta da toalha. Da próxima, faz isso 15 vezes. Não, porque é meio lerdo mesmo, ele demora para aprender. O filho é mais rápido, né? Mas faz isso 15 vezes e torce para ele ir no banho na hora que você não está. Porque aí a toalha está lá fora. E ele fala, meu Deus, e agora? Rola no papel higiênico e torce para a vizinha não estar, né, em cima do telhado. O cara vai dar os pulos dele, nunca mais ele vai fazer isso. Você vai ensinar ele. Meninas, vocês são sábias. Vocês sabem, vocês conduzem a gente do jeito que vocês quiserem. Basta ter sabedoria. Vamos lá, o que mais que Provérbios diz aí? Dentro ainda da característica de ser exemplo. 31:13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Eu pus aqui que ela é prendada. Uma mulher exemplo, ela sabe fazer alguma coisa, meu irmão.
Se você tiver que pagar toda vez que cair um botão da camisa do seu marido para alguém fazer para você, você vai quebrar, ué. Você precisa saber fazer alguma coisa. Como esposa, como mãe. Você tem que ser exemplo disso. Inclusive para ensinar os filhos. Da mesma forma que o marido ele tem que ter algumas qualificações, habilidades, a mulher também. A gente não ensina isso mais para as nossas filhas, né? Na verdade, a geração passada já não foi ensinada. Então, tem muitas mães hoje que não sabem. Mas hoje na internet você aprende a fazer até bomba nuclear, irmãos. Quanto mais aprender a colocar um botão. Né? Dá para aprender? Dá. E a mulher, exemplo, tá. Ô mãe, eu vou fazer a barra da calça. Não, nós vamos aprender aqui, nós vamos fazer junto essa barra da calça. Nós vamos economizar lá, não sei quanto. Pronto. Se envolve a criançada para aprender alguma coisa. Dentro daquela ideia da instrução, irmãos, você como mãe, você precisa disso. Ensina sua menina a passar um café, fazer um arroz. Em casa, muitas vezes, as meninas não fazem, mas faz por preguiça, mas sabe. Ensina. Hoje mesmo, o café da manhã, a Clarissa que fez. E aí eu cheguei para eles e falei assim, muito bom vocês. Que filhos maravilhosos. Cadê o café da manhã da sua mãe no dia das mães, rapaz? Aí o Samuel, eu já fiz a sobremesa do almoço, hein? Fala para as meninas lá. Aprendendo em cada situação. Eu tenho certeza que no próximo ano esse negócio vai mudar. Vai ter até uva sem caroço. Vai. Mas você vai ensinando. E os erros é importante para você ensinar, né? E a questão de você ensinar, aprenda, irmãos, faz parte. Da mesma forma que o pai tem que ensinar a meninada, né? Trocar uma lâmpada, mexer numa tomada de vez em quando, trocar uma torneira. Faz parte da vida. Se você for pagar tudo, você está enrolado. E o que é pior, você vai passar raiva, porque o prestador de serviço hoje está difícil, hein? Está difícil. Então, voltando para a mãe aqui, seja prendada. Busque a lã, o linho, de bom grado, trabalha com as mãos. Aprenda a fazer alguma atividade com a sua mão. Continua aí ainda. Dentro da característica de ser exemplo. Verso 14. Ela é como um navio mercante, e de longe traz o seu pão. O que Salomão... Qual que é o nome do menino aqui? Lemuel. Muita gente acredita que seja um outro nome aí para Salomão. Mas vamos lá. O que Lemuel fala? Navio mercante que vai longe buscar o seu pão. Ou seja, ela procura o lugar mais barato. Ela procura a melhor oferta. Ela procura as melhores condições. Ela é econômica. A comparação aqui é esse navio mercante, que ia longe para conseguir os melhores produtos, no melhor preço, para ter um ganho, para ter um melhor ganho. Essa é a imagem. De longe traz o seu pão. Dá valor ao salário que seu marido ganha, ou até o seu próprio salário. Para não gastar num trem que... Você pode comprar um lugar mais barato, vai buscar um lugar mais barato. Mas é mais cômodo, né? Mercadinho aqui da esquina, o litro de leite está R$6, mas é aqui pertinho. Então vamos ali mesmo. Eu vou ter que andar 10 quarteirões para ir no outro lá que está 3. Não tem tempo para isso não. Pega lá mesmo no de 6. Não faço isso não. Você está fazendo mal ao invés de bem. É uma mulher econômica, ela é exemplo nisso também. O que mais? Vamos lá. Verso 15, 31, 15. É ainda noite,
e já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ou seja, ela acorda cedo, né? Ela é trabalhadora, velho. E mesmo que ela tenha servas, tenha empregados, veja que ela dá as tarefas, ela sabe fazer e por isso ela manda fazer. Porque se você não sabe fazer, você não sabe mandar também. Não é assim que funciona? Então, ela sabe, mesmo que as condições financeiras lhe permitem ter uma empregada para você mandar fazer e tal, você não vai dar, tudo bem, se a condição financeira te permite isso, maravilha, mas você tem que saber fazer. E não é por causa disso, meu amigo, que você vai, não, a empregada vai chegar às 6 da manhã e fazer o café da manhã para o meu esposo. E você vai continuar acordando às 10 da manhã. Meu amigo, esse marido tomando café da manhã todo dia com a sua funcionária, esse negócio não vai prestar. Você cria o próprio problema quando você não tem as características necessárias. É você que gera o problema do negócio. Ela acorda cedo, é ainda noite. Não tem preguiça não. O que mais? Verso 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do quê? O que está escrito aí? Com as rendas do quê? Meu amigo, nós estamos falando aqui de milênios atrás. E Provérbios diz que a mulher virtuosa, ela trabalha fora. Ela tem renda do seu próprio trabalho. E ela vai lá e compra uma propriedade. Por que ela compra uma propriedade? Porque ela tem dinheiro dela. A Bíblia nunca proibiu a mulher de ter a sua própria independência financeira. Está aqui a prova. Só que independência financeira e o fato de trabalhar fora não te isenta das outras responsabilidades. Não tem problema nenhum você ter a sua renda, ter o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, comprar o seu próprio terreno, né, para plantar ali uma vinha, inclusive para dar mais dinheiro ainda. Vou plantar uma vinha, vai ficar lá parado criando mato, só recebendo multa da prefeitura. Eu vou comprar um terreno e vou plantar uma horta lá. Tudo bem, ninguém está proibindo você fazer isso não. E a mulher tem essa liberdade da Bíblia desde sempre. Só que sem sacrificar a família, o esposo e os filhos. Entra aqui o equilíbrio. Mas veja, ela é uma boa administradora, ao ponto que ela guarda o dinheirinho dela, na hora que aparece a oportunidade de comprar aí uma propriedade, o que ela faz? Ela compra, ela adquire a propriedade para plantar uma vinha. Ela é uma boa administradora. Mesmo que seja dentro de casa, ela faz as coisas com a própria mão lá e vende. Você vai ver isso aqui mais para frente. A questão do trabalho versus família, né? Sim. Para a mulher, eu acho que essa situação sempre é mais difícil, né? Escolher entre a vida profissional, o sucesso profissional, porque a vida profissional talvez seja mais tranquila, mas o sucesso versus a família. Vai ter que escolher uma hora ou outra. E se você é uma mãe virtuosa, excelente na perspectiva bíblica, você vai tentar moderar. Não, sucesso nos dois você não vai ter. É uma escolha. Não. Isso, perfeito. Há a possibilidade de ter uma ação, mas não é uma ação para buscar ser, como o pessoal motivacional diz, né? Você atingir o topo. Não, meu amigo, não vai atingir o topo. Se você quer ser mulher cristã, quer ser mãe, o seu sucesso vai estar na família. Aqui você tem que chegar no topo, de ser o padrão bíblico. Agora, isso me impede de ter um trabalho, pastor? Não, só que você não vai querer chegar nesse topo, porque senão você vai, primeiro, ter esse conflito. Porque é cobrir
o gigante com a coberta do bebê, né? Você cobre aqui ou você cobre lá. Então, esse é um tipo de conflito que você tem que bater o martelo. Eu quero ser uma esposa, uma mãe virtuosa, ponto. E aí é a situação da Clarice. Pô, você tem tantos anos de odontologia, você não fez especialização? Eu fiz, aqui, ó, a Duda é a primeira especialização, Lolo mestrado, Samuel doutorado. Foi a nossa escolha. Aí ela tem amigas, fez doutorado, mas com a vida emocional, um frangalho. Divorciada. E que só teve um filho para ter a experiência de ser mãe, porque não convive com o filho, aí terceirizou o filho está lá, sabe-se lá para quem cuidar. Esse conflito você vai ter que matar ele no início, irmãos. Se vocês querem de fato ser mulheres ou mães virtuosas. São duas canoas distintas. Não, pastor, eu vou focar a minha vida profissional. Então, tá bom. E você vai glorificar a Deus nisso. Então tá bom. Então não inventa esse negócio de casar e querer ser mãe. Porque senão vai ser uma tragédia. Se você escolheu uma canoa, então vai lá. Pega o remo e vai com Deus. Glorifica a Deus. Vai ser a doutora, sabe? Prêmio Nobel. Vai lá. Mas não inventa esse negócio de querer ser mãe e de querer ser esposa, porque vai dar problema. Não, é impossível. Você vai ter que fazer a sua escolha. Quem quer A, exclui B. Aí você vai ver o que é mais importante. Porque não dá conta, irmãos. A gente já de tempo integral, às vezes, foge algumas coisas da família. Não acontece assim? Você ali, ó, em cima, orando, buscando, de vez em quando, ó, escapa por entre os dedos. Você vai ter que escolher o seguinte: você quer ser louvada pela sociedade, ou você quer ser louvada pelos filhos e pelo marido? Esse é o conflito. Você, como mulher, você vai ter que decidir isso aqui. Verso 28. Levantam seus filhos e lhe chamam de tosa, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você vai ter ou o elogio da sociedade, fulana, doutor, pós-doutorado, ó, prêmio Nobel, ó, que mulher, mulherão, ó, tudo bem. Se esse é o tipo de louvor que você está esperando, então siga. Agora, se você quer ser chamada de tosa e virtuosa pelos filhos e marido, então aí a canoa é outra. A canoa é outra. Me impede de ter um trabalho? Me impede de ter uma vida profissional? Não. Só que o seu foco de sucesso não é esse. O seu foco de sucesso é ser elogiada pelos filhos do marido? Ponto. Beleza. Então vou trabalhar? Vou ter o meu dinheirinho para comprar minha vinha lá? Vou. Não tem problema nenhum. Só que você vai trabalhar dentro daquele padrão que lhe permite. Ah, hoje um filho está doente. Opa, hoje então o foco é família. Se você conseguir um emprego que te conduza, que te permita isso, maravilha, bênção de Deus demais. Por isso que o contexto aqui de Provérbios vai falar que a mulher trabalha com as mãos ali, ó. É coisa do dia a dia dela. Que lhe permita isso. Não abrir mão da questão familiar. Irmãs, a nossa vida é muito breve, é muito rápida, né? Os nossos filhos, já falei isso também aqui, mas tem uma validade o convívio com os filhos. Sendo aí, é lógico que a geração de hoje tem tentado prolongar, né? Tem filho que mora com a mãe, 40 anos está lá, né? A mãe fazendo Nescau para ele todo de manhã. Isso é uma safadeza muito grande, né? Porque era justamente depois que você cresceu, que aí a mãe agora tem a oportunidade de empreender, já está maduro, já criou os filhos, agora vai empreender, agora vai empreender. Não,
Aí agora tem que cuidar do marmanjão lá. E o cara ainda fala, ai mãe, tá quente, esfria para mim. Aí a mãe pega lá. Fê Júnior. Ai mãe, tá quente. 40 anos. Para com isso, né, meu amigo? Ou então a mãe, saiu de casa. Aleluia. Né? Tomou jeito na vida. Ô mãe, tem como você cuidar dos meus filhos agora? Não, negão. O filho é seu, se vira. Tinha que ser assim. E tinha que partir da gente. Nasceu a Duda, primeira neta, baixou todo mundo lá em casa. Maravilha, fantástico. Deu 2 dias. Gente, obrigado. Queria lavar a louça. Pode deixar. Nossa, que cara. Tinha que me beijar o pé de agradecendo, velho, porque eu fiz isso. Eu e a Clarice quisemos ter filho. Quem que é a responsabilidade de cuidar desse negócio? Lavar tudo. É nossa. Deixa o vô e a avó agora que não tem mais responsabilidade, talvez entrar, vai para a questão do empreendedorismo. Vai fazer alguma coisa que não fez porque abriu mão disso no período que tinha que cuidar dos próprios filhos. A responsabilidade é sua. Não tem condição de você cuidar de um filho, meu amigo? Não tem, então. Ou então aprenda a viver dentro da sua realidade. Ué. Não dá para ficar rico com 3 filhos, isso é fato. Estou com 2 já, né? Fábio? Não dá. Então tudo bem. Eu vou abrir mão desse negócio de querer ficar rico, porque não vai dar. Eu brinco com as crianças, né? Que eu tenho uma cadernetinha que eu anoto todos os gastos que eu tenho com eles desde quando eles nasceram. É porque eles acreditavam até hoje. Hoje eu estou falando que é brincadeira. Mas o que eu pus lá, só de fralda eu vou ter aposentadoria para o resto da vida. Se eles reembolsarem o tanto que eu gastei de fralda com ele. Mas é um gasto imenso. Se você fizer conta, você não tem filho. Já começa por aí. E o que é pior, como eu estava falando, tem validade. Você pensando aí, de uma maneira, vamos supor que ele vai fazer faculdade na cidade que você mora, tal. Você tem um filho aí para 25 anos, cara. Se ele resolve estudar fora, 17, 18. Se ele resolve fazer uma escola militar, 14. Anos, cara. Ou mesmo 25. Depois ele vai embora. E aí? Se você não estiver preparado, aí você vai querer que ele fique em casa, você não vai querer deixar ele embora. Eu não quero um ninho vazio. Aí você fica, não, filho, fica aí. O pai paga uma especialização para você. Não, o pai paga o mestrado. O pai paga o doutorado. Que paga nada, meu amigo, você já pagou muito. Agora você fala assim, vai lá começar a ganhar dinheiro lá, para você poder dar um retorno aí para nós, pelo menos. Porque a Bíblia ensina que o filho tem que cuidar dos pais na velhice. Então, vamos lá. Veja, nós estamos mudando todo o sistema, irmãos, e nós estamos colhendo os frutos amargos desse próprio sistema que nós mudamos. Onde os filhos vão e ainda dão um tombo nos pais idosos e pegam o cartãozinho lá do salário do pai idoso ainda e queima tudo em celular de última geração. Olha só que ponto nós chegamos. Agora, quem causou tudo isso? Os próprios pais. Que foram desprezando os princípios. Voltemos para cá. Senão nós não terminamos aqui. Verso 17. Ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Mais uma vez, chamando a atenção, é um paralelismo, ele vai repetir muita coisa, né?
Mas a ideia de que a mãe virtuosa, ela é disposta. Não é preguiçosa. Não tem como ser mãe e ser preguiçosa. Não tem. Ai, pastor, mas cansa esse negócio. Cansa? Ninguém falou que não cansa. E é um serviço 24 horas por dia. Fizeram até uma brincadeira, né, certa vez, né? Uma entrevista de emprego, em que o cara, vocês viram isso? Viu, Luciano? O cara chegava lá e punha a pessoa lá, falava: é o seguinte, você vai trabalhar 24 horas por dia, tem que estar disponível 24 horas por dia, você não vai receber nem 13º, nem férias, nem nada, e toda hora que eu chamar, você tem que estar disposta. E o cara foi descrevendo tudo que uma mãe faz. E foi apresentando isso. Você está disposto a pegar esse emprego? Aí o cara falou: não, isso aí é escravidão. Isso aí, você está louco. Isso não existe. Alguém aceita uma carga horária dessa? Aí o cara aceita. Não, e quem? A sua mãe. Viram esse vídeo? Fantástico a campanha publicitária. Porque você tem que fazer isso, tem que arrumar isso, você tem que fazer aquilo, cuidar daquilo, tititi, pararé, pipipi, para fazer tudo, 24 horas por dia, e não ganha nada. Porque daqui a pouco ele vai embora, nem lembra do dia, do dia das mães. Ele vai te ligar na segunda. Ô mãe, pensei na senhora. É. Não é assim? Irmãos, por isso que é missão, né? Por isso que nem todo mundo está preparado para esse negócio. Tem que estar disposta. O que mais? Verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Veja, eu estou falando, é mãe, né? Acorda cedo, ainda à noite ela já levanta. E ainda está de noite, ela acende a lâmpada, porque ela não foi dormir. Às vezes o marido chega, a primeira coisa que ele faz, vai lá, come, pum. E a mãe ainda está correndo. Pastor, isso é desigual. Irmãos, é simples. Se você acha que ser mãe é um negócio desigual, não seja, pronto. Vive sorteirona, vai viver a vida do jeito que você quer, dorme a hora que você quer, acorda a hora que você quer, não tem que pagar faculdade para ninguém. É simples. Mas se é essa a missão que você acha que Deus lhe deu, então faça de modo virtuoso, com excelência. Pastor, que mensagem de Dia das Mães o senhor está trazendo, hein? É um choque de realidade. Verso 19 e 20. Além de todo esse cuidado com a família, o que acontece? Ela abre mão ao aflito e ainda atende o necessitado. Verso 19 primeiro, né? Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Ou seja, aqui são sinônimos de trabalho, né? E ela trabalha para quê? Para acudir o necessitado, para abrir mão ao aflito e ainda estender a sua mão para o necessitado. É uma mulher generosa, que ainda socorre aquele que precisa, com o seu próprio ganho, com o seu próprio trabalho. O que mais? Verso 21. É uma mulher prudente, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã, escarlate, que era uma lã, a cor, né, da riqueza. Né, o tom escarlate, vermelho, na época era dos reis. Então a ideia aqui que Salomão ou que Lemuel apresenta é a ideia de que essa mulher é uma mulher prudente. Está chegando o inverno. Eu pus uma mensagem para você, coisa de um mês atrás, não sei se você viu lá. Irmãs, tira a coberta do maleiro, dá uma lavadinha no edredom, porque o outono, quando estava virando verão para o outono, eu pus essa mensagem lá para você. Já tira os ácaros, põe no sol, ou manda lavar, ou lava, porque o friozinho vai começar a chegar. A mulher virtuosa, ela faz isso. Ela se antecipa, ela sabe que todo ano, a estação do ano muda, meu amigo. Se você não aprendeu ainda, tem primavera, verão, outono, inverno. Então, e o outono começa já a ficar friozinho, já tem umas noites de outono que vai ser até mais fria do que algumas noites do inverno. Seu filho tem asma, então já na virada do verão para o outono, já lava todas as roupinhas de inverno dele, já põe no sol as cobertas, porque naquela noite fria que aparecer, você não tem que correr o risco de pegar
o edredom, a coberta, ou pôr o moletomzinho nele, e no outro dia ter que correr para a UPA, para a unidade, né, de tratamento, porque o moleque deu crise de asma nele com a roupa que estava lá já 1 ano, guardada, proliferando os ácaros todos. Isso é prudência. Por isso que a família dela não teme o frio. Ela já prepara com antecedência. O mês de julho é aniversário do Everton. Minha mãe, já em março, acrescentava uma lata de leite condensado na compra. Para chegar em julho e ter as latas necessárias para fazer o bolo de doce de leite, fazer o brigadeiro para a festinha do Evertinho. Sempre foi assim em casa. Porque se você deixar para comprar tudo em julho, às vezes acontece coisas imprevistas. Aí em julho, me queima lá qualquer coisa dentro de casa. Aí você vai ter que arrumar aquilo que é prioridade. E aí? Aí não tem dinheiro. Naquela época não tinha cartão de crédito ainda, né? Para você comprar para pagar depois, não existia. Então você tinha que ser prudente. O Everton vai casar. Marcou 1 ano e meio antes a data do casamento. Já começaram lá, Dona Áurea, Dona Marisa, cada mês que ia comprando os negócios já para fazer para o casamento. Não foi assim? Foi. Prudência, irmãos. Mulher virtuosa, ela é prudente. Ela antecipa aquilo que ela sabe que é certeiro lá na frente. Aí a mulher que não fez, né, chega o inverno, vem uma frente fria do nada, e vem assim, né? No outono, de vez em quando, vem assim, uma semana que gela todo mundo. Aí ela vai pegar, o moletom do moleque está aqui, a calça está aqui, que ela não viu antes, agora tem que correr para comprar roupa para o Júnior, cresceu muito. Mas o que vai fazer? Corta a perna do moleque? Não tem como. É mais fácil você dar uma pesquisada antes, né? Se tem moletom suficiente para ele. E compra agora na virada do verão, que ele está mais barato, inclusive. Precisava falar isso para as meninas. A mãe, como instrução, tem que ensinar as gurias. Tem que ensinar. Além de tudo isso, pastor, o que mais? Verso 22. Isso aqui é do exemplo ainda, da quarta característica. Nós só estamos subdividindo, né, Flávio? O Flávio já não consegue falar nem duas das coisas aqui, mas vamos que vamos. Depois eu disponibilizo o estudo para os homens. Compra um porta-retrato, irmãos, daquele que muda automaticamente. Você põe o estudo aqui, põe num pendrive e põe lá. Cada hora que ela olha vai estar um slide diferente. Presentão, hein? Vai quebrando na sua cabeça. Isso. Vamos lá, verso 22. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e de púrpura. Veja, essa mulher é uma mulher trabalhadeira, acorda cedo, dorme tarde, ajuda o necessitado, ela cuida dos filhos, ela já vê lá na frente, ela é prudente, ela é boa administradora, mas sem perder a finesse. Sem perder a elegância. Ok? Ela consegue tempo para cuidar de si, ela consegue tempo para continuar feminina, né? Tira o bigode de vez em quando, continua lá, elegante, tá certo? Faz coberta para si. Hoje é mais fácil, irmãos. Antigamente era só na pinça, hoje você cola um trem assim. Não é verdade? Então veja, ela continua aí cuidando de si. Ela consegue esse tempinho aí. O que mais? Verso 23. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta nos anciãos da terra. Ela se alegra com o sucesso do marido.
Já que ela abriu mão do sucesso profissional, né? Então ela vai estar, porque o foco dela é ser elogiado pelo marido e pelos filhos. Ela vai trabalhar, vai ter tal, mas ela sabe que aquele negócio lá não é a prioridade dela. O trabalho principal dela é ser mãe e ser esposa. E aí ela se orgulha de ser essa auxiliadora e de cooperar com o sucesso do marido. Verso 23 vai dizer: o marido é estimado entre os juízes quando se assentam diante dos anciãos da terra. O marido tem uma posição dentro do conselho da cidade, que esse aqui era o contexto, ser ancião da terra era ter uma posição de destaque na sociedade. E isso ela faz por quê? Porque essa mulher coopera com ele. Essa mulher o incentiva. Essa mulher o ajuda, o anima. E lembre-se, o verso anterior diz que ela está elegante para acompanhar o cara, né? Está ali. Sendo exemplo. O que mais? Verso 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Veja, ela é empreendedora, irmãos. Dentro daquilo que é possível, ela faz cintas e ainda chama um monte de sacoleiro para vender aquilo que ela produz. Lembra disso? A mulher em casa, com os filhos em casa, uma maquininha lá, fazia lá. A Lupe começou assim. Você acha que começou grande assim? Não começou. Vocês conhecem melhor a história, não. Começa lá com a costureirazinha, fazendo meiazinha, cuequinha, calcinha. E aí começou a juntar a mulherada, o sacoleiro, para ir vendendo. Alguns anos atrás, como que funcionava isso, né? Tanto é que retornou muito disso. Qual que é o padrão da Mary Kay, da Avon, Jequiti e por aí vai? É o padrão de lá de 40 anos atrás, cara. Você põe na mão de sacoleiro e ó. É que hoje os termos são mais sofisticados. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Ninguém inventa nada nesse mundo, cara. Desde a época de Salomão, ela fazia cintos para si e arranjava ali os mercadores. Ela não tem tempo de sair batendo de casa em casa para vender as coisas, mas ela põe um grupo para vender, dá comissão para a turma e vai que vai. Sem perder o contexto do cuidado familiar, sem perder o contexto do cuidado dos filhos. Tudo bem? Vamos lá para a gente terminar. Verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela é honesta, ela é íntegra. Apesar dela se vestir bem, cuidar bem da sua saúde, cuidar bem da sua aparência, a sua principal beleza é a honradez, é o ser honrada, ser digna, ser íntegra, ser decente, é ser exemplo. Tudo bem? Verso 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela é discipuladora, irmãos. Veja, a instrução, o que está escrito aí? Da bondade está na sua língua. A vizinha, ela vai chegar para você, ai, fulano, eu estou com dificuldade, meu marido, não sei e tal. Qual que é o tipo de instrução que ela vai dar? De maldade? Não, é de bondade. Ela vai chegar e falar, eu fui lá na igreja, rapaz, o pastor das mães deu lá um negócio lá, eu aprendi, lembrei de um negócio que você tem que ser assim, fulana. Dá uma instrução dessa característica para ela. Agora o problema é que muitas vezes vai para a vizinha diz, ai, dá um trato, faz ele aprender. Dá uma cuspida no prato dele. Não, você é discipuladora do bem. Você vai ensinar as pessoas a viver em paz. Agora, tem muita mulher que é terrível, cara. É a mulher do, né, que eu brinco, que você vai compartilhar com ela, fala, ai, fulano, eu estou tendo dificuldade, meu casamento está estranho. Fala, não quer falar nada não, mas seu marido tem uma cara,
Você já observou que ele não cumprimenta a gente direito? Ah, olha, ó, longe de... Ó. Você aqui é discipulador do inferno. Você não, como mulher virtuosa, você é discipulador do bem. Tá? Verso 27. Atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Aqui eu chamo que essa mulher tem, como exemplo, ela tem que ser prática. Irmãos, tem tantas coisas simples para que o andamento da casa funcione, e tem mulher que complica tanto, velho. Tem marido que sofre com isso, pela falta da praticidade da esposa, porque ela faz uma lei cerimonial para o cara poder entrar dentro de casa. Mais do que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que fazer para entrar no Santo dos Santos. O cara chega, primeiro ele não pode entrar na garagem de primeiro, ele tem que descer, bater o pé na calçada lá, para se tiver alguma sujeira já ficar ali. Aí abre a porta. Aí ela fala, para. Tira o sapato dentro do carro. E vem com o chinelinho. Aí o cara tem que pôr o chinelo. Aí para entrar na porta, álcool gel. Faz um cerimonialismo tão grande, meu amigo, que não é prático. Aí o cara chega e fala, meu Deus do céu, essa mulher é a neura da propaganda. Praticidade. Ela atende o bom andamento da casa. Você vai tomar os cuidados? Vai tomar os cuidados. Mas, meu amigo, tem coisas que não precisa, hein? Tem umas chatice que dá para mudar, né? Fala sério. Feriado, o cara não vai trabalhar. Falou, amanhã eu quero dormir até um pouquinho mais. Não. Eu tenho que estar com a cama arrumada até às 8 da manhã. Com a coxa que eu ganhei da avó. E depois que pôs a coxa que ganhou da avó, ninguém nem passa perto da cama. Porque ganhou a coxa da avó, não pode nem sentar. Cara, seja prático. Depois que você tem 3 filhos, você fala, a coxa da avó já era. Se você quer preservar a coxa da avó, você nunca usa. Pelo menos enquanto as crianças estiverem em casa. Porque senão é leite com Nescau, é xixi que vaza. Não é assim? Aí você começa a tornar prático. Em casa, quando nós casamos, cada dia era uma toalhinha nova na mesa, não sei o quê, né, tal. Nasceu as crianças, compramos um plástico. Foi? Tem um plasticão na mesa lá, acabou. Bom andamento da casa, seja prática, porque senão você vai começar a criar umas coisinhas que não precisa, uns negocinhos que só vai criar confusão. E que você fala assim, puxa vida, não precisava brigar por causa disso, né? Podia ter levado, podia ter sido mais prático. O que mais? Verso 28, 29. Levanta-se os seus filhos e chamam honrosa ou ditosa, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, é uma mulher cativante, é uma mulher agradável, né? Não é uma mulher reclamona, mas é aquela mulher que a família tem prazer em estar junto, que os filhos têm prazer de estar perto. É alguém que faz o negócio ficar mais leve. A vida já é tão difícil, o dia a dia já é tão complicada. É uma mulher que acaba trazendo leveza para dentro de casa. Até quando você está com o marido, que às vezes o cara é complicado, ela consegue trazer leveza. Ela ensina os filhos e tal. Você sabe que o pai não gosta disso, então não faz. O pai está chegando, vamos fazer isso. Acabou. Traz um ambiente agradável, leve. E deixa as coisas acontecer com naturalidade. E por último, e não menos importante, o verso 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher precisa temer a Deus, porque senão nenhum dos outras características vão ser aplicadas. Essa tem que ser a principal. Para você se tornar exemplo, você precisa ser crente, você precisa temer a Deus, você
Você precisa andar no padrão de Deus. E assim, o verso 31 é a consequência de tudo isso. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Ou seja, aquilo que você faz vai ser reconhecido, e as pessoas vão ver como exemplo a ser seguido. Tudo bem, irmãos? Irmãs? Diácono Roberto, Diácono Sérgio, eu não devo hoje sair para cumprimentar as irmãs, para não sofrer nenhum tipo de dano. Nós vamos esperar todo mundo ir embora, aí depois eu vou. Mas de qualquer coisa, você já fica de prontidão, se eu gritar. Dúvidas, irmãos? Eu sei que muitas vezes as situações exigem uma postura muito zelosa da nossa parte, irmãos. Ninguém disse que seria fácil, mas é possível. O padrão bíblico é possível. E quanto mais nós nos achegarmos ao padrão bíblico, mais nós desfrutaremos desse cuidado que o Senhor tem para conosco, né? Tanto no exercício das funções que o Senhor mesmo nos confiou, mas no convívio familiar agradável, abençoado, produtivo, frutífero. E quando nós lutamos contra a nossa própria inclinação pecaminosa e aplicamos os princípios que é a palavra de Deus, apesar da nossa realidade, a gente tem o prazer de vivermos momentos assim fantásticos em família, né? Vale a pena demais seguir o padrão de Deus. Como pai, né, de 3 aí, eu posso dizer, principalmente para os jovens casais, se a escolha de vocês realmente é ter sucesso na família, mesmo que a vida seja uma vida mais simples, isso não conta, né? Mas se realmente vocês desejam ter sucesso na família, então escolha a canoa certa. Para que até não tenha o conflito, né? Depois que você escolheu a canoa, escolheu, pronto, acabou. Não, nós vamos ter uma vida mais simples, nós vamos viver dentro desse padrão, nós vamos curtir a família, nós vamos seguir isso, nós vamos seguir aquilo. Porque a vida é muito mais, irmãos, do que bens, a vida é muito mais do que suprir necessidades materiais dos filhos. A vida é aquilo que você ensinou para ele como legado bíblico, como verdade da palavra das Escrituras, que mesmo depois, quando você não estiver mais aqui, eles vão se lembrar e vão ter condições de serem bem-sucedidos também na vida familiar deles. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém?